Meu amigo André, tudo bom? Como é que você está, meu amigo? Prazer de Tranquilo. aqui. Você está startando essa tentativa de uma série, né? De juntar algumas pessoas com quem eu convivi ao longo do tempo. E gente que faz, né? Isso é até uma brincadeira que o Bamerinos fazia isso antigamente, só quem é da minha idade que lembra do Bamerinos. Você não é moleque, você não lembra disso não. Ainda E lembro, pode dizer que ainda ainda lembro. lembra, ainda lembra? Ficou o recall? E aí, Bem bater um pouquinho. papo, na realidade, no caso específico contigo, é carreira e sucesso, tá? Eu te encontrei lá em 2008, foi muito legal, a nossa conversa sempre foi muito, muito bacana. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com você, a gente teve papos muito legais, a gente sempre vem se ajudando. E na realidade a ideia é você falar sobre tua trajetória, até para servir como inspiração. Nada muito roteirizado, né? Do teu Uhum. não, né? Então fala para mim, tá? O que é que te motiva, o que é que te trouxe lá de 2008, de jovem aprendiz, até agora um cara de carreira internacional, meu irmão? Conta pra gente aí, vamos lá. Cara, eu vou tentar não carregar muito no tempo e não tentar ser bem focado. Eu te corto, pode ficar tranquilo. Beleza. Vou pegar, acho que até um pouquinho antes de 2008. Você me conheceu 10 anos depois de eu ter começado a trilhar minha carreira, então eu comecei como aprendiz. E aí você me conectou quase no finalzinho do meu período de estágio. Ah, Vou dizer para você assim, o que me motivou desde o início, sem sombra de dúvida, foram meus pais. E aí acho que eu começo com o primeiro pilar, que é família, meu pilar principal, sem Sim, sim, sombra de sim. dúvida. Ah, com 12 para 13 anos, meu pai chegou para mim e falou: ó, você tem duas opções, você vai trabalhar, ou você vai conviver com no máximo 3 merréis na mão, não mais do que isso. Você tem essas duas opções. E aí eu escolhi a opção de não ficar com 3 merréis na mão para poder curtir minha adolescência e comecei a trabalhar nesse sentido. Ah, não tenho vergonha de dizer, meu pai me deu duas opções de eu trilhar uma carreira de aprendiz ou numa parte mais fabril ou numa parte mais administrativa, e naquela época, na minha cabeça de adolescente, falei, não curto muito essa parte fabril, eu prefiro mais administrativo. E dali eu trilhei a carreira até chegar agora. Então, diria para você assim, sucesso em uma palavra é saber administrar família, é saber administrar a frustração, e estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu diria que se eu não tivesse essa fórmula bem estabelecida, eu acho que eu não estaria hoje aqui onde eu estou. Mas conta pra mim, aonde te deu o clique, né? Você já naquele tempo, você projetava isso ou era aquela, né? Não, pô, 2 merréis não dá, eu vou desbravar o mundo, vou fazer o prato que apareceu, eu vou comer e vou me focar. Quer dizer, eu vou me focar na minha base, família, provavelmente você é um cara muito religioso, e seguir. Onde te deu o clique para você não entrar no caminho comum das pessoas, né? Ainda mais da galera mais nova, que não tá muito preocupada com isso, acha que está muito novo, tem que curtir a vida. Onde é que te deu o clique? Cara, eu vou dizer que deu clique lá atrás, antes mesmo de começar a trabalhar com 9, 10 anos, que meus pais chegavam para mim e falavam o seguinte, ó, eu via meus amigos brincando, e eu morei na favela até 19 para 20 anos, ah, que todo mundo brincando, tipo 8h30, 9 horas da noite, e eu dentro de casa. Meu pai chegou e falou o seguinte, ó, você não está entendendo agora o que a gente está falando para você. Eu sei que o que eu estou falando você vai pegar, vai jogar no ralo, mas em algum momento você vai olhar para trás e vai dar esse clique, você vai lembrar disso. Então, eu acho que esse clique ele bateu lá para os 18, 19 anos, com uma conexão lá para os meus 15 anos, quando eu já tinha um ano de trabalho, que, por incrível que pareça, várias pessoas que eu me conectei no trabalho desde o início falavam: putz, você é novo, mas você tem algum potencial aí, a gente não sabe o que, que tem dentro de você, mas você tem potencial. Mas com 16 para 17 anos, o meu clique foi: se eu não tiver um outro idioma, se eu não tiver um diferencial da média ou da maioria das pessoas,
eu não vou conseguir chegar a realizar esse sonho. E, por incrível que pareça, também tem uma conexão aí de sonhos. E um dos sonhos que eu tinha com 14, 13 anos, antes mesmo de trabalhar, era morar fora do Brasil. Não me pergunta aonde começou esse sonho, não sei se foi com filme, não sei se foi vendo Esqueceram de Mim, não sei que bodega que eu vi, mas startou esse sonho, e dali acho que eu comecei a trilhar pequenos passos Bacana. para esse objetivo. Eu quero pegar esse gancho, né? Me dá três competências que você entende que contribuíram à beça para você fazer essa trajetória, tá? Aí depois eu emendo mais uma perguntinha. Beleza. Acho que a primeira competência é visão de futuro. Ah, ter essa, ter essa, ter essa visão de futuro, esse mindset de que, cara, eu preciso enxergar para frente. Acho que essa é a primeira coisa. Não adianta você ficar só com pensamento de curto prazo. Precisa sonhar grande. Tem um monte de bullshit, um monte de historinha de que trilhar a estrela até o mira na estrela que você vai acertar, mas eu tenho um pouco mais de diferença disso. Eu acho que você tem que mirar na galáxia, porque se você achar a estrela, depois da estrela tem muito mais coisa. Então, ou mira no Não, buraco bem negro, que colocado, é a bem bodega que colocado. vai, acho que vai nesse caminho. É, segunda coisa é humildade. Sem humildade ou sem, eu diria que humildade e sabedoria, ah, você me conhece há muito tempo. Eu tento linkar sabedoria com religião ou com espiritualidade. Cada um escolha a forma como queira administrar, mas acho que são esses três pilares: visão de futuro, humildade e sabedoria. E essa sabedoria tem conexão com Deus, sem sombra de dúvida. E aí eu conheço o André, né? De estalo bateu logo, né? Bateu logo, acertei, viu? Acertei. Isso aí. Você me chama de Bateu um VP desde negócio assim, falei, 2008. cara, você vai ser VP e você vai me contratar no futuro. Falei, muito emocionado, você sabe que eu sou muito emocional com isso, mas em muitos momentos a gente trocou essa informação do sonho, né? E fiquei muito feliz há pouco tempo quando você, em 4 de julho, mandou aquela fotografia, quer dizer, chegou lá na primeira galáxia, né? Porque ainda tem algumas para conquistar. E Aham. isso é muito bacana mesmo, né? Quando você fala de humildade, não é essa coisa boba de ser humilde, é de aprender sempre, né? Uhum. Eu sempre lembro da garra e vontade de você aprender um negócio que me mexeu muito, e você sabe que eu sempre falo isso para você, eu converso com os meus filhos, eu tenho muito orgulho de ter participado de alguma forma desse processo. Mas como é que foi a tua preparação para sair de uma fábrica no Rio de Janeiro, com todos os contornos que a gente conhece, né? Conhece? E Uhum. para o Texas, nos Estados Unidos, num país de dimensões globais nas suas ações. E como é que foi conviver isso? E segundo, como é que foi a aceitação do André nessa nova galáxia? Conta um pouquinho aí. Beleza. Acho que pegando um pouquinho do gancho de humildade, a humildade não é aquilo que você comentou, ou que eu comecei a falar de que, que quem é humilde é só quem mora em comunidade, não é isso? Humildade é muito mais do que isso. Acho que é reconhecer limitações, é aprender com as limitações, Boa, administrar as boa, boa. limitações e, pegando um pouco de linguajar moderno, ter growth mindset. Acho que isso é humildade. Ah, e aí, fazendo um pouquinho dessa trajetória, dessa trilha, entrando um pouco na intimidade, eu tive alguns sapos, vamos dizer assim, que eu precisei engolir, e não sapos no lado negativo, mas nãos, ou negativas, que me ajudaram a estar mais preparado na hora em que apareceu um sim. Ah, e aí, nesse contexto, 2017, acho que foi um ano interessante, onde eu já tinha na mente que eu queria
ter oportunidade internacional e aonde eu recebi meu primeiro não, e não me arrependo de ter recebido esse não. E falo até hoje com a pessoa que me deu esse não, que foi um dos melhores sims que eu já recebi na vida. 2018 foi um ano também interessante, porque eu recebi outros dois nãos, e tive a humildade de reconhecer que o primeiro não, eu não estava preparado para receber aquele sim, e o segundo não me ajudou a refletir o quão complicado era uma posição que eu estava querendo me aplicar, que é uma posição grande, mas que uma posição para administrar a Califórnia, para a galera que não conhece ainda Estados Unidos, Califórnia, eu diria que é quase que um outro país no aspecto de administrar recursos humanos. E, obviamente, no final de 2018, depois de 3 nãos, eu acabei recebendo um sim. E uma coisa que acho que é importante, voltando no pilar família, Uhum. é, às vezes, quando a gente está no mood ou num sentimento de frustração, e administrar frustração, às vezes, todo mundo acha que é fácil, mas não é fácil. Não. Ah, a parte de família ajuda bastante. Então, eu diria que a esposa, nesse caso, Franciane, me ajudou muito no momento em que eu comecei a falar, putz, vamos continuar a trajetória aqui no Brasil, porque eu já recebi 3 nãos nesse momento, num período de um ano e meio, e ela foi a primeira pessoa a olhar nos meus olhos e falar o seguinte: você fala muito de sabedoria, você fala muito de Deus, você fala muito disso tudo, então tem alguma coisa que não está conectando nessa bodega. E ela falou o seguinte: a gente sabe que o tempo de Deus é diferente, mas Sim. não tenha dúvida que você vai conseguir isso. E 3 meses depois, eu recebi a ligação que eu queria receber uma oferta para estar vindo para cá, para Austin. Então, tentando resumir em 3 linhas ou uma linha, a humildade é saber administrar nãos, saber administrar sapos, e te forja nesse aspecto de entender quais são os seus gaps, o que você precisa trabalhar para ajustar esses gaps e conseguir chegar lá. Beleza. O sarrafo estava aqui, o sarrafo aumentou. Uhum. Logicamente, você é estrangeiro, num país de primeiro mundo, né? E gerenciar recursos humanos, provavelmente na dimensão brasileira, é plenamente diferente da dimensão americana, porque a infraestrutura, as bases são diferentes. Nesse aspecto, a gente caminhando para o final, qual é o maior desafio? Além de ser aceito, além de trabalhar com humildade, além de ser um cara perseverante pra caramba, desde sempre, sempre foi. Qual é o grande desafio para você continuar sendo um cara diferenciado e um cara que está escalando para um caminho muito bacana? O que que você, todo dia quando você acorda assim, cara, não posso esquecer disso. O que que é o desafio? Cara, três coisas. A primeira, nunca esquecer de onde eu vim. Essa é a Muito bom, primeira, muito bom, primeira, muito bom. primeira coisa. Ou seja, da onde eu vim, o que eu trilhei e o que eu fiz até para chegar aqui. E eu diria que praticamente seguir essa fórmula para administrar. Segundo, voltando um pouco na palavra de humildade, aprender todo dia. E aprender desde coisas que são relacionadas a recursos humanos, como coisas não relacionadas a recursos humanos, e eu já tenho isso muito forjado na minha mente depois de conversar com vários executivos. 2 deles me fizeram perguntas relacionadas a RH ou a negócios, e é muito claro na minha mente que eu não sou uma pessoa de RH. Eu sou uma pessoa de Boa. negócios sentado na cadeira de RH, mas sem entrar na nuance, vários projetos que eu fiz não foram relacionados a RH. Então, o que eu diria para as pessoas é: não fique só focado em uma única cadeira. Tente sempre buscar outras cadeiras. E a gente vai viver até 90, 100, 110 anos, se a tecnologia continuar nessa batida. Então, a gente pode ter muito mais de uma carreira. Se a gente olhar todas as pessoas de sucesso, boa parte delas não tiveram uma única carreira, tiveram várias carreiras.
Beleza. E eu diria o terceiro ponto é saúde, administrar saúde, porque sem saúde, sem estar com a mente boa, sem estar com o corpo bem estruturado, cara, você pode chegar em algum lugar, mas você não vai conseguir chegar no nível onde você busca. Beleza. Vou te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Quem me conhece, você já me conhece já há alguns anos, você sabe disso, né? Eu não gosto daquela frasezinha muito comum na nossa galera, enquanto RH. Eu acho que a gente tem que ser business, né? O tempo todo, ainda mais quem está sentado numa cadeira de recursos humanos tem que olhar o negócio globalmente e entender como leva as pessoas para performar melhor e como RH, como isso gera consequências positivas ou não para as pessoas. Tá? Tem muita diferença do mindset brasileiro, do RH brasileiro para o RH americano? Qual é a grande diferença? Assim, em duas palavrinhas. Cara, eu diria, ah, essa é uma pergunta interessante porque traça um pouco da parte cultural, de como influenciar pessoas no Brasil, diferente dos Estados Unidos. Eu diria que ah, eu trabalho multinacional, então mesmo trabalhando aqui, tem americano, eu tenho africano, eu tenho asiático, então eu diria que ah, o principal é você conseguir enxergar a diferença cultural e você vai precisar aprender a administrar o teu mindset ou a tua forma de influenciar. Você não vai conseguir influenciar todo mundo da mesma forma. Eu acho que o meu gatilho, o meu gancho, a minha recomendação para todo mundo é não se limite a influenciar baseado na cultura ou baseado na pessoa. Você precisa ter um pouco de conexão relacionado a o que que eu preciso falar, o que que eu posso falar, o que que eu não posso falar. Por exemplo, ah, eu acho que a principal coisa é aprender a cultura da onde você está sentado. Cultura é um negócio muito forte, né? Cultura organizacional é muito forte, né? Sem sombra de dúvida, pegando um gancho que é muito básico. Ah, no Brasil, se a gente não se abraçar, tem alguma coisa errada. Ah, se eu chegar aqui e abraçar um americano, praticamente estou demitido. Porque tem uma coisa chamada aqui de espaço pessoal e você precisa respeitar esse espaço pessoal. E com todo respeito da nossa cultura brasileira, eu acho que é uma cultura interessante americana de você ter o seu espaço respeitado. E aí acho que evita um pouco desse mimimi ou dessa situação de, putz, Perfeito. nesse aspecto. Então, acho que cultura é fundamental para você conseguir administrar e conseguir entender como você vai implementar as suas ações na organização. Muito bom. Uma última pergunta para a gente encerrar. O que você faria novamente se tivesse chance para chegar onde você chegou? O que você repaginaria? O que eu faria diferente ou o que eu faria novamente? O que é que você faria novamente para chegar onde você chegou? Que fosse assim, pô, essa é uma fórmula mega interessante. Porque eu queria muito que essa mensagem chegasse para uma galera que vai te ouvir, né? E fosse assim, pô, legal, legal, é legal. Porque você é um. Eu abri, ah, eu continuaria fazendo coisas que eu fiz na minha adolescência, lá no segundo grau, e obviamente eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas me criticaram naquela época, mas ao invés de jogar bola, ao invés de ir para a galera para fazer zoação, eu estava sentado na sala. Teve um dia, não esqueço, nunca vou esquecer disso. Sentado numa sala, eu sozinho com a professora de inglês, no segundo grau, ela olhou para mim e falou o seguinte: você não vai com a galera para curtir? Eu falei: não, prefiro estar aqui. Lá na frente eu sei que eu vou conseguir curtir. Acho que faria isso de novo. André, obrigado pelo teu tempo, pelo espaço aí, um sábado. Uma diferença de fuso bastante grande. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito. Eu vou colocar essa informação em breve, né? Sei que conto com a tua autorização para isso e vou abrir Uhum. para que as pessoas possam entrar em contato com você e tudo mais. E a ideia é que a gente faça um vídeo, um artigo e exponha isso para fomentar essa troca de experiência. Quero te agradecer do coração.
Você sabe que é um prazer muito grande sempre estar em contato com você. E não esqueci do sonho do VP, viu? Né? Tá certo. Tá em pé. E muito bom te rever, cara. Um forte abraço, muito obrigado por tudo e até a próxima vez. Então, Valeu, obrigadão, cara. um Abraço, abração, abraço. bom sábado, um abraço grande, tchau. Conta comigo, valeu.